Turma, vamos lá. O segredo para ter clientes recorrentes e vender mais em cada carro que entra dentro da sua oficina. Como iremos fazer isso? Primeiro, como de costume, quero começar orando, quero começar com uma passagem aí. E eu tirei um versículo base que está lá no Evangelho de Lucas, que diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Esse versículo ele representa muito e muitos empresários oram por movimento, por mais faturamento, mas a pergunta é: o que temos feito com o que já recebemos? Faça essa reflexão consigo. O que você tem feito com o faturamento que você já tem? Você está sendo fiel? Jesus nos ensina sempre a multiplicação, para a gente ser fiel no pouco e no muito. Como que você tem multiplicado os seus talentos? Como que você tem multiplicado o que tem entrado dentro do teu negócio? E essa multiplicação eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de excelência no atendimento, preocupação com o cliente que entrou, cuidado em vender o necessário com ética, com sabedoria, ter fidelidade com o seu cliente, honrar o seu cliente. Hoje você está sendo fiel com o pouco que às vezes eu tenho na sua oficina? O segredo não está em só captar novos, mas a gente zelar do que a gente tem. E talvez a chave da prosperidade de qualquer oficina não esteja em atrair novos clientes, mas em servir com excelência os que chegam até você. E eu quero deixar uma segunda pergunta. Hoje, se você entrar na sua oficina como um cliente oculto, a sua oficina tem um atendimento de excelência? Hoje, os clientes falam bem da sua oficina? Como que ela é vista no mercado? Como que a sua oficina hoje ela é vista no mercado? Se tratando de excelência, qual que é o procedimento que é feito para ter uma entrega eficaz dos veículos? É muito mais sobre isso do que marketing, sobre captação de novos clientes. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. E é isso que nós vamos pedir, que Deus nos dê sabedoria, discernimento para conseguir executar dentro da nossa empresa. Fechou? Então seja fiel no pouco e também no muito. Vamos lá. Por que hoje, de 10 oficinas que eu chego, 6 a 7 oficinas, ela vive no efeito sanfona. Fatura muito, fatura pouco. Fatura muito, fatura pouco. Fatura muito, fatura pouco. Tulio, por que isso acontece? Porque o empresário não está mapeando sazonalidade, toda oficina tem. Ele não está mapeando itens preventivos e regra de relacionamento com o cliente. E é isso que eu vou falar aqui. Régua de relacionamento com o cliente. Imagina só, você tem uma oficina que entre carro todos os dias. Todos os dias entre carro, mas entre carros com que gaste. Aqui, ó. Só ver se eu consigo fazer aqui. Hoje um gráfico de uma oficina, ele tem que ser isso daqui. Ele vem crescendo, ó, ao longo do tempo. Certo? Então, e o que a maioria das oficinas acontece é isso aqui, ó. Esse é o gráfico que hoje acontece nas oficinas. Então, em vez dele ser linear, ele é um gráfico com picos. E quando eu tenho pico, eu não tenho previsibilidade. E aí vira e mexe eu tô apertado. E aí vira e mexe,
o meu negócio tá precisando de capital de giro de terceiro. Vira e mexe, o meu negócio tá ruim das pernas. Você chega em dono de oficina, ó, mês passado foi bom demais, mas esse mês tá ruim. Usando cheque especial. Por que que mês passado foi bom e esse mês tá ruim? Por que que você usa cheque especial? Quanto mais alto você fatura, maior fica a sua responsabilidade e a sua despesa. Empresas não quebram por faturar abaixo todos os meses. Ela quebra no mês que dá o pico. Aprendam isso. É no mês que dá o pico de faturamento que a empresa vai quebrar. É no mês que dá o pico de faturamento que essa empresa vai quebrar. Por quê? Ela fez isso aqui. Ela estava acostumado no baixo. Na hora que ela vem aqui, ela deu um pico muito grande de faturamento. Quando ela dá esse pico de faturamento e ela não consegue se manter, no próximo mês ela não tem fluxo de caixa. E aí ela faz isso daqui. Ela tinha uma conta muito alta com pouco caixa. O que vai acontecer? Ela vai capital de giro de terceiro. Aí ela vai para banco. E aí ela vem recorrer a dinheiro caro, porque precisou às pressas, não teve planejamento. Tudo que é dinheiro barato, dinheiro caro. Eu considero um dinheiro acima de 1,5% caro. Abaixo, tolerável. Então eu peguei dinheiro emprestado a mais de 1,5%, ele é um dinheiro caro. Até é uma das estratégias que eu uso. Um exemplo, eu vou comprar um maquinário. Até fizemos isso com o Luiz. Se eu tenho um juro de 0,9 pela própria empresa da máquina, para que eu vou pegar um capital de terceiro no banco a 2? Não faz sentido. Então é essa conta que a gente tem que fazer. Dinheiro acima de 1,5 é dinheiro caro. Então é um dinheiro que não compensa. Eu pegar esse dinheiro é risco para o meu negócio, é risco para minha oficina. E numa aula de custos eu entrego melhor sobre isso daí. Inclusive sábado lá na nossa imersão, na parte da tarde, quando a gente fala de custo, eu trago quais os parâmetros que você como dono de oficina tem que ter para saber se o dinheiro é bom, se vale a pena ou se não vale. Mas vamos lá, gente. Então, o que eu faço para eu não ter esses picos dentro da minha oficina? Eu tenho que entender que cada carro ele é um cliente ativo e esse cliente ele é um cliente potencial. E dentro desse gráfico, eu faço o que eu chamo de régua de relacionamento. Imagina só isso daqui, ó. Aqui é deixa eu só fazer aqui para vocês verem. Aqui é janeiro, aqui é dezembro. Ó, aqui eu tenho janeiro a dezembro, certo? É normal o cliente vir na minha oficina no mínimo 2 vezes ao ano. Então vamos supor que esse cliente ele veio em janeiro, aqui ele veio uma vez, ele vai vir em julho. Depois ele vai vir em janeiro de novo ou dezembro. Ele vai vir aqui e entrou aqui. Eu tive um cliente em janeiro e julho. Tudo porque 2 vezes ao ano. Se o cliente ele não anda quilometragem suficiente, ele tem que vir a cada 6 meses. E aí eu vou focar no que? Cliente de troca de óleo, cliente de alinhamento e balanceamento. São argumentos que eu faço esse cliente vir na minha oficina 2 vezes ao ano. Então 6 meses ou 10 mil quilômetros. Talvez esse cliente não andou 10 mil. Talvez esse cliente andou. Aí agora eu tenho que vir. Só que dentro aqui da regra de relacionamento, eu tenho que falar com o cliente depois que ele vem mais vezes. Aqui, eu tenho que fazer isso daqui, ó. Cada pontinho desse, ele veio a primeira vez em janeiro. Cada ponto desse são vezes que eu vim falando com o cliente. Para que eu falo com o cliente mais vezes? Para aumentar com ele o relacionamento. Quanto mais relacionamento eu tenho com o meu cliente, mais eu trago o cliente para o meu lado. Então, não está deu 6 meses eu chamar ele para vir aqui. Para eu ter um cliente sempre dentro da minha oficina, consiste em ele saiu daqui, na semana seguinte, entra
o primeiro ponto da regra de relacionamento. Ali nesse primeiro eu vou falar com ele sobre pós-venda. E aí, seu João, tudo bem? Aqui é Túlio, da Dia Center Automotivo. Tô te ligando para saber como é que foi. Você esteve aqui, o carro foi bem atendido? Foi. Faço uma pesquisa de NPS. O que é NPS? É aquela pesquisa que você simplesmente vai perguntar para ele: seu João, de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar a nossa oficina para outra pessoa? Só essa pergunta. Isso é comprovado, tá? Dentro do NPS, pessoas que te dão 9 a 10 são promotores da sua marca. Se ele é um promotor da sua marca, ele está falando bem da sua marca para outras pessoas. Clientes de 7 a 8, ele é um cliente neutro. Ele não fala bem da sua marca, mas também não fala mal. Cliente de 0 a 6, ele é um detrator da sua oficina mecânica. Então esse cliente ele começa a falar mal da sua oficina para outras pessoas. Talvez ele nem está disposto a falar mal, mas se ele escuta qualquer coisinha, nossa, sabe lá, no Dias tal, pois é, levei o carro lá, teve vazamento de óleo, nossa, cara, aquela oficina não é legal mesmo não, levei lá também, não fui dos melhores. Ele tá até caladinho, mas na primeira oportunidade ele fala mal do seu negócio. Esse é um cliente 0 a 6, por isso que essa pergunta é tão importante. E nesse primeiro relacionamento, eu não vendo, entre aspas, porque eu estou trabalhando meu cliente para o futuro. Eu só entendo o que ele gastou e mostro para ele como que foi. Estou preocupado com ele. Então é o primeiro relacionamento. Segundo relacionamento, aniversário do cliente. Gente, todo mundo gosta de receber felicitações de aniversário. Chegou a hora de eu ter um segundo relacionamento com ele. Isso está me criando o quê? Mais tempo com esse cliente, está criando mais empatia. Vende mais quem se relaciona mais. Então eu estou criando o que? Relacionamento. Deu no dia do aniversário dele a mesma coisa. Eu vou ligar. E aí, Luiz, tudo bem? Luiz, Túlio aqui da Dias, estou te ligando para te desejar os parabéns. Tarará, 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 ou eu mando uma mensagem. Onde aqui as oficinas erram? Você ganhou um checklist de 30 itens grátis na minha oficina. Não existe almoço grátis e todo cliente está cansado disso, gente. Não existe almoço grátis. Ontem mesmo um cliente me mandou, Túlio, olha aqui o que eu fiz de oferta. Ele fez a seguinte oferta. Um vídeo bacana, bem produzido, dando para o cliente um check-up de suspensão totalmente grátis e uma lavada. Falei para ele assim, fulano, e eu não levaria meu carro. Porque não existe almoço grátis em lugar nenhum. Você vai me vender alguma coisa. E clientes estão cansados. Aí, em vez de você ser um cara legal, ser um cara compreensível, amigo no dia do aniversário, você vai querer oferecer checklist, você vai querer oferecer alinhamento para esse cliente vir na sua oficina e vender depois. Você pode até dar um presente. Então, dá um presente que gera valor. Manda algo diferente para o seu cliente. Vai dar algum serviço dentro da sua oficina. Dá um serviço que vale a pena para esse cliente. Você ganhou, Luiz, um alinhamento e balanceamento. Tudo, mas aí é caro. Mas você está investindo no seu cliente. E quando ele vai lá, não queira vender, não. Não queira vender. Não é hora de querer vender. Vai lá para o alinhamento e balanceamento. Se tem alguma coisa no carro dele, Luiz, você veio para alinhar e balancear, depois já entra com esse termo, depois esse programa, troca de óleo, já está no prazo e tem uma buchinha lá na suspensão. Só que aqui o alinhamento e balanceamento eu vou fazer porque isso você ganhou. São comunicações diferentes com o meu cliente. Só que o mal das oficinas é querer vender a todo momento. Só que é mais sobre relacionar do que sobre vender. Então eu começo a me relacionar mais para eu educar o meu cliente. Aí eu vou para o meu terceiro relacionamento da régua. Qual que é o terceiro relacionamento? Aí eu vou entrar em contato agora para saber como é que tá a manutenção dele. Daqui 5 meses. Porque eu sei que com 6, se 5 ele não apareceu, 6 ele vai ter que vir. Com 5 eu começo a entrar em contato. Aí eu sou aquele cara que tá, e aí? Tudo bem, Luiz? Tudo certo? Luiz, tô te ligando pra saber como é que tá. Você não esteve aqui na nossa oficina. Como é que tá o KM do seu carro? Dá uma olhada no odômetro. Só preocupei com ele nesse momento, perguntei como é que tá o KM. Ligo depois. Luiz, aquele dia eu te liguei sobre o KM, tudo certo?
Luiz, deu 6 meses. A troca de óleo vence pelo um prazo, tarará, tarará. Aí eu arrumo o script. E aí sim eu entro com venda. Então eu gastei 4 ligações ou 4 mensagens para aqui nesse momento eu entro e falo, agora chegou a hora de eu vender. Então entenda que eu relacionei muito mais para depois eu vender. Isso é igual um namoro. Você não chega e já fala assim, vamos namorar. Você teve uma construção para o namoro acontecer. Então você teve uma construção com o seu cliente para a venda acontecer. Aí entra o jogo da recorrência, meus amigos. Aí entra o jogo do cliente sempre estar aqui. Porque ele está lembrando da sua marca o tempo inteiro, porque você se preocupa com ele. Preocupação mais relacionamento, eu vou gerar vendas. Aí entra vendas na minha oficina. E aí, Túlio, quais são as duas quais são os dois serviços que eu consigo administrar para o cliente trazer sempre? Alinhamento e balanceamento é um, não existe só dois, existe mais. Mas os que eu mais uso, alinhamento e balanceamento e troca de óleo. Ah, Túlio, eu não tenho alinhamento e balanceamento. Troca de óleo. Ah, Túlio, só troca de óleo, meu fluxo é pouco. Limpeza de bico, que é uma manutenção preventiva. Tudo que é manutenção preventiva, eu posso ter motivos para falar com o cliente e gerar e ter mais relacionamento com ele. Então, se não estou conseguindo na troca de óleo, eu faço em outro serviço que tenha manutenção preventiva. O que a gente tem que saber é justamente isso. Qual que eu tenho manutenção preventiva? E aí existe algumas outras estratégias. Essa foi a regra de relacionamento. Essa é a principal para eu ter recorrência dentro da minha oficina. Então essa aqui você consegue cliente todos os dias. Aí o cliente veio para a sua oficina, aí agora nós temos que pensar em vender mais para o cliente que entrou. Que é essa a nossa proposta da live hoje. É o que? Eu ter recorrência e vender mais para o que eu tenho. Como que eu vendo mais para o que eu tenho? Checklist. Ah, meus mecânicos não preenchem checklist. O meu também não. Eu tenho que ficar chamando a atenção todos os dias e tá sempre ali. E aí, mecânico? E aí, mecânico? E aí, mecânico? E aí, mecânico? Não é só na sua oficina, você não tá sozinho no game. Tamo junto. Só que eu vou continuar fazendo isso porque eu sei que isso dá resultado. Ponto final. Como que eu faço um checklist? Checklist tem que ser bem feito. É os itens que você faz. Eu vejo checklist de 3, 4 folhas. Mecânico não olha. Passa superficial. Gente, é o básico. Quais são os itens de segurança? O que eu tenho que ver no carro? Vazamentos, óleo, suspensão, freios. Detalhe isso. 40, 50 itens é o suficiente. Quem é aluno já tá lá na comunidade, pega o nosso modelo lá. Usa o que já tá dando certo. Não queira inventar a roda. Usa o que tá dando certo. Pega o nosso checklist lá dentro da nossa pasta. Nós temos lá na área de membros material download. Entra lá, pega o checklist, aplica esse checklist aí, põe sua logo nesse negócio e o pau quebra. Não queira inventar a roda, meus amigos. Não queira inventar a roda. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Porque se você quer inventar a roda, você não consegue aumentar. Segundo ponto, além do checklist, todo cliente que entra na oficina tem que ser padrão eu ter vendas adicionais. Então, existe a venda cruzada e venda adicional. Eu não sei se todos aqui sabem a diferença do que é uma venda cruzada para uma venda adicional. Venda cruzada é uma venda que ela acontece depois que o cliente entrou. Então suponhamos que o cliente ele vem na oficina, venda cruzada e venda adicional. Vamos lá. Qual que acontece primeiro? A venda adicional é a primeira. Depois eu venho para a venda cruzada. Na venda adicional, quando o carro entra na minha oficina, eu tenho que estar com a minha equipe preparada para quê? Para eu fazer uma venda adicional de um item
que ele entrou. Vou dar um exemplo para vocês. O cliente entrou na sua oficina para trocar óleo e filtro. O que é venda adicional? Eu vender todos os filtros, converti-lo para uma revisão. Venda adicional. Converti-lo para uma revisão. O que é a venda cruzada? A hora que eu levanto o carro dele, eu fazer um segundo orçamento e mostrar que tem uma pastilha ruim, que tem um disco, que talvez tenha um amortecedor. Aí é uma venda cruzada. Então são 2 tickets no mesmo carro. Só que se eu entro já com os 2 pés na crava do cliente, eu assusto. E principalmente se eu não tenho relacionamento, aí eu gero que o cliente está fechando a guarda para mim. Quando o cliente me fecha a guarda, eu não vendo mais. Então, o segredo para eu vender mais para um cliente é eu fracionar os orçamentos e desarmar o meu cliente. Todo cliente vai chegar na sua oficina armado, gente. Quando eu falo armado é o seguinte: ninguém acorda cedo com desejo de arrumar carro. Nossa, levantei às 5h30 da manhã, numa vontade de gastar 10 mil na manutenção do meu carro. Nós nunca vamos ver isso. Diferente de, eu levantei cedo, cara, hoje eu vou comprar um carro zero. Vou lá naquela concessionária fazer um test drive numa Dodge Ram. Isso me gera desejo, isso me gera vontade. Agora, o nosso produto ele não tem jeito de gerar desejo, não tem jeito de gerar vontade. Eu tive uma aula de marketing no ano passado, né? E tinha eles falavam muito lá sobre o iFood, né? As maneiras de você fazer marketing e gerar desejo no cliente e ter conversões maiores. Aí os horários que você fazia tráfego com determinada oferta gerava desejo. Comida. O que o iFood trabalha? iFood trabalha em pecado capital, gula, comodidade. Então você está na sua casa, preguiça, na frente de uma tela, plim, iFood. Ele viu o seu comportamento. Então, o comportamento seu no domingo, para ver que domingo você recebe um monte de notificação. Ele te gera desejo. A manutenção não tem jeito. Aí eu trabalho outros gatilhos. Por exemplo, dentro do tráfego pago, eu trabalho mais o gatilho do medo do que o do desejo. Porque o medo faz ele gerar um desejo, que é o medo de gastar mais na manutenção. Aí ele pode ser um gatilho. Então a gente tem que saber qual gatilho aplica. Para a oficina ninguém tem desejo, mas eu tenho medo. Quando eu tenho medo, eu posso transformar medo em desejo. Aí já ficou legal. Diferente de comida. Quando pessoas querem vender mais em restaurante, ativa desejo. Mostra aquele prato bonito, 7h30 da noite. Cara, vai ter pedido daquele prato toda hora. É você mostrar esse prato para a pessoa certa que tem aquele tipo de comportamento. Então, o marketing, o vender mais, é mais sobre eu estudar o meu cliente do que eu focar somente em itens de mecânica. E aí, quando eu estudo o meu cliente, aprendo a fazer venda adicional e venda cruzada, e não venda de uma vez, eu começo a ter mais resultados. Vou dar um outro exemplo. Você vai fazer algum serviço maior, fracione as mãos de obras, fracione detalhado o que tem que fazer nesse carro. Quando você fraciona item a item, você consegue trazer para esse cliente uma percepção de valor maior. Quando eu tenho percepção de valor, eu não foco em preço, eu foco em valor. No domingo, lá na nossa imersão, eu falo muito sobre gerar valor para cliente. Hoje nós vivemos no mundo de geração de valor e não mais de precificação. Tem o cliente de preço? Tem. Quem que é o cliente de preço? O cara do aplicativo e alguns outros. Só que esse cara é um foco para você atrair ele? Não. E quem que as oficinas atraem? Ele. Por quê? Porque foca em preço. Quando eu foco em preço, eu vou atingir público de preço. Então eu vou atingir público que está focado em querer barato, que hoje ele anda uma cidade inteira procurando um orçamento aí de 10, de 5 reais mais barato. E esse não é o cliente que a gente quer. Por isso que eu tenho que ter relacionamento, e aí quando eu começo a ter relacionamento, eu venho filtrando os meus clientes e potencializando os meus bons clientes. Potencializei meus bons clientes, aí eu começo a entrar nesse jogo do valor com recorrência.
e sempre vendendo mais, porque o cliente já está habituado que ele vai na sua oficina, você vai fazer um check-up geral, mas esse cliente ele está prezando por segurança. Você começou a educar o seu cliente e não mais a só vender. A gente tem que preocupar com a educação que a gente dá para o cliente, que não está somente, eu vou vender para o cliente, eu vou só consertar, não, eu vou educar o meu cliente que existe um plano de manutenção. Eu tô começando a desenhar aqui para oficina, eu ainda não tinha plano de manutenção. Minha dificuldade tá porque eu sou multimarcas e cada marca tem uma particularidade diferente. E aí é isso que tá pegando, mas a gente está começando a fazer planos de manutenção igual a montadora tem. Para quê? Para esse cliente que entra na minha oficina, ele ter o mesmo padrão da concessionária com um custo um pouco mais baixo. E aí eu consigo gerar muito mais valor para esse cliente e esse cliente consegue também ter muito mais relacionamento e comprar mais de mim. Então aqui, gente, uma coisa entra casando com a outra, isso é igual um câmbio. Uma coisa vai encaixando na outra. Na hora que eu encaixo isso daqui, eu tenho sucesso. Eu tenho uma oficina rentabilizando todos os dias. Eu mudo o meu jogo, eu saio do oceano vermelho, que é o oceano de sangue, e venho para o oceano azul, que é o oceano somente de coisas boas, onde ninguém tá jogando o game lá do oceano vermelho. Túlio, fora isso, esse tanto de estratégia, tem mais alguma coisa que eu consiga aplicar? Plano de benefício. Hoje você pode segmentar dentro da maioria dos clientes. Vamos tomar um suquinho, ó. O suco verde é bom. Dentro do sistema, você consegue fazer um plano de benefícios ou categorizar os seus clientes. Como que seria isso? Cliente que tem tanto relacionamento, você vai pôr ele lá, cliente A, né? Cliente Premium Oficina. Esse cliente, aí você vai criando regras. Quanto mais esse cliente tem de relacionamento, mais benefício ele tem. Quem que joga muito esse jogo, gente? Hipermercado. Por que hipermercado, na hora que você chega nesses hipermercados um pouquinho maior, você participa do clube de benefício? Põe seu CPF. O que ele está fazendo ali? Ele está pegando simplesmente o seu CPF para virar um lead que é barato, custo de aquisição zero, para ele estar monitorando o seu comportamento de compra. E dentro do aplicativo ele te oferece itens que você tem hábito de comprar. E como fazer isso? Faz isso para sua oficina. Existe já sistemas que conseguem fazer isso se a sua oficina estiver rodando certinho. Eu estou colocando, até hoje vai ser a instalação, eu estou colocando uma inteligência artificial no meu sistema, que ela vai pegar as informações, eu vou tirar isso da mão do humano. Então a inteligência artificial vai fazer justamente isso. Pega aqui o Rogério. Rogério arruma carro tais e tais épocas do ano, mas não arruma nessas outras. E ele vai mapear o comportamento do Rogério. E aí tem mais de 1000 comportamentos diferentes dessa inteligência artificial que ela vai começar a se comunicar. Se o Rogério começa a comunicar com a minha IA, ele entrou no jogo dela, ela passa para o humano faz o fechamento da venda. Tudo isso mapeando sempre o comportamento do cliente dentro da empresa. Quais itens que ele mais comprou? Esse cliente é cliente olha, cliente alinhamento e balanceamento, por que ele mais vem? E aí eu vou informando para a inteligência artificial o que são prioridades. Por exemplo, eu falo para a inteligência artificial que óleo 530, API SP, esse óleo ele tem que ser feita a manutenção em X tempo. Ela começa a trazer para mim clientes do óleo 530 API SP. E aí eu começo a trazer para a IA que esse perfil de cliente ele ganha X, 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 Y, Z, trabalha com isso, tem que ter uma abordagem de tal forma. Ali eu começo a ter uma fala com o meu cliente, de acordo com esse cliente tem a comunicação. Entenderam tanto que o negócio hoje está muito além e a gente não está mais no amadorismo? E aí, Túlio, mas minha oficina é pequena, como é que eu vou fazer isso? Faz o básico para sua oficina ser grande. O que é o básico? A regra de relacionamento. Se você já fazer a regra de relacionamento, você já vai começar a ter mais recorrência para sua oficina ser maior e alavancar o faturamento. O mal é a gente ficar colocando muletas e desculpas
que nós não temos tamanho suficiente para fazer determinada operação. E uma IA dessa, eu pago 400 e poucos reais por mês. E tem gente que acha caro pagar 500 no sistema. Ou eu pago 600 reais no sistema e mais aqui não dá 1.000. Então qual que é a conta que eu faço? Eu não estou gastando 1.000. 2 clientes me pagam isso. Ela me traz 5, 6 todos os dias. 2 vai pagar a operação. Mas se eu ficar pensando pequeno, eu sou sozinho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não vou mesmo. Então, às vezes, a gente tem que ser ousado. Se você resolveu ser empreendedor, seja ousado, contrate, faça acontecer. Mas contratei, delegue, não centralize. Não adianta nada eu contratar para um funcionário ficar ali mexendo no celular sem fazer nada. Já que eu contratei, qual que é a função? O que esse cara está entrando para fazer? Onde ele vai agregar? E aí, se eu entendo onde ele vai agregar, eu consigo ter um faturamento maior. Então, às vezes, a gente precisa ter mais ousadia na nossa oficina. Só que se você fica na operação 100%, você consegue fazer isso? Não consegue. Hoje você não consegue. Se você estar na operação o tempo inteiro, você não vai conseguir fazer isso a todo momento. Por quê? Você não tem tempo. Você é o melhor mecânico. O melhor mecânico nem sempre vai ser o que mais ganha dinheiro. Aprendam isso. Por isso que o jogo não está em ser o melhor mecânico. Não posso ser hipócrita. O melhor mecânico, você vai ser o mais reconhecido, só que ele nem sempre é o que está ganhando mais. É igual resolver problema dentro de oficina. Oficina que tem muito BO é a que fatura mais? Não é. Ah, antigamente mecânicos tinham mania, né? Sou o cara que resolve tudo. Meu irmão, parabéns pra você. Eu quero ser o cara que troca freio. Porque eu ganho no giro. Você é o cara que resolve tudo. Às vezes ficou com um carro lá 2 semanas, vai faturar 350, 500 real de mão de obra. E aí? Eu peguei essa semana passada mesmo um, um cliente. Ele é muito bom em injeção. Ele ficou com o carro lá 3 dias para ver que era o problema era no módulo. O cliente falou: não, já que é módulo, eu sei de um cara que olha o módulo ali, não precisa mandar para terceiro testar, não. Quanto vai me cobrar? 150 reais de diagnóstico. Que eu não resolvi o problema do seu carro, vou só cobrar o diagnóstico porque eu te falei que é o módulo. Gente, um cara desse ganha dinheiro? Hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. E eu falei pra ele, enquanto você quiser ser o super-herói aí, você não vai ganhar dinheiro. O segredo para eu aumentar ticket, para eu ter recorrência, está em relacionamento com o meu cliente e vender serviço agregado e serviço adicional. Ponto e basta. Fiz isso, pronto. E aí eu aplico todas essas estratégias que a gente falou aqui agora. E aí, dentro dessa venda adicional e venda cruzada, eu entendo que são 3 etapas, certo? Primeira etapa, necessidade. Prevenção. Então o cliente ele entra com necessidade de trocar o óleo. Eu passo a prevenção de todos os filtros. E aí depois eu trago na terceira etapa, upgrade. Necessidade, prevenção, upgrade. Esse é o ciclo do cliente entrando dentro da oficina. Na hora que eu trabalho esse ciclo com honestidade, com transparência, eu gero valor, começo a vender mais em cada carro. Túlio, e como que o meu cliente sempre fala não? Aí eu tenho que fazer quebra de objeção e mudar a forma de comunicação. Eu não trato como gasto com manutenção, e sim investimento na segurança. Aí existe N gatilhos mentais que a gente pode aplicar. Isso daqui que nós falamos, nós não temos tempo suficiente. Em meia hora, 40 minutos, isso aqui é pontinhas do iceberg. Isso aqui detalhado, item a item, com exemplos reais, a gente faz tudo lá na nossa imersão. Túlio, como é que faz para participar da imersão? Sábado e domingo agora vai ter 17 e 18. Quem é aluno está com desconto de 60% para quem é aluno. Quem não é aluno, tá vendo aqui a live pelo Instagram ou no próprio YouTube, me chama no direct que eu te passo todos os detalhes e condições. É uma imersão que está com acesso para todo mundo. Se você fatura 10, 20 mil, a gente dobra o faturamento da sua oficina. Se você fatura 80, 100 mil e aplicar toda a estratégia, a gente dobra o faturamento da sua oficina. Se você fatura acima de 150, 180 mil, a gente aumenta pelo menos 50% da sua oficina. Esses são resultados reais de outras 5 turmas que tiveram.
Esses são os resultados de 89% de quem participa e aplica com efetividade o que a gente entrega lá dentro do nosso treinamento. E lá a gente fala exatamente sobre como aumentar esse valor em detalhe por detalhe. Quais os itens que você vai aumentar, quais os itens que você vende, qual o item que dá mais dinheiro na oficina. Aprendo a precificar, qual item que eu ponho um preço melhor para agregar mais valor e estabilizar minha margem, porque nem sempre vai ser só venda, a venda adicional nem sempre vai dar certo. Então tudo isso daí a gente entrega lá. Se você ainda não conhece, chame eu lá no grupo do WhatsApp que a gente bate um papo. Fechou, meus amados? Vamos finalizar aqui hoje. Espero ter contribuído. Vamos honrar com o horário. Passamos aí 2 minutinhos. E vamos para cima. Vamos fazer acontecer. Vamos aplicar. O que você já pegou aqui? Se você aplicar, já temos um conteúdo vasto. Que hoje mesmo você já muda aí o jogo dentro da sua oficina. Se você fizer o teste aí em 3 carros que entrar hoje, você já aumenta aí 20% de faturamento hoje. Eu sou muito didático e prático. Então eu penso que assistir, eu tenho que aplicar, senão eu fico com obeso cerebral e você fica só consumindo conteúdo. Consome do Túlio, consome do outro e não vai adiante. Fechou? Vamos para cima? Vamos orar aqui para a gente finalizar. Senhor, obrigado por mais este dia, Pai. A Ti rendemos graça porque o Senhor é bom. Senhor, nesse momento eu quero orar aqui pela vida de cada um. Orar pelas empresas de cada um aqui presente, Pai. Te peço, Senhor, oportunidade. Onde tiver oportunidades escondidas dentro do meu negócio, tire as escamas dos meus olhos, Pai. E nos mostre, Pai, onde encontrar essa oportunidade, Pai. Nos guie, nos direcione, nos dê discernimento, Senhor. Discernimento e sabedoria para transformar nossos clientes, Pai, em promotores da nossa marca, em promotores da nossa oficina, Pai. Que o nosso atendimento possa ser atendimento com excelência, Pai. Dê sabedoria para cada um dos mecânicos, para executar os diagnósticos de forma correta, para entregar, Pai, satisfação, para entregar qualidade, Pai, para os nossos clientes, Pai. Oramos por bênçãos em nossas casas, Pai. E que a nossa empresa, Senhor, seja potencializador do Teu Evangelho, Pai. Na casa dos nossos funcionários, nos clientes que lá entrar, Pai. Hoje vai ser um grande dia, eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém. Um excelente dia a vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. Contem comigo pro que precisar. Túlio, tive uma dúvida, me chama no WhatsApp. Tô com vocês e o nosso intuito é fortalecer o nosso segmento. É para isso que tem esse Clube D2G com tamanha informação gratuita. É para isso que nós temos os nossos treinamentos, para a oficina se posicionar no mercado que está prostituído, no mercado que não está legal. Então chegou a nossa hora, porque o nosso mercado ele é bom, desde que ele esteja sólido e forte. E o meu propósito é esse, fortalecer o nosso mercado. Valeu demais, tamo junto, fiquem com Deus.